Olá, muito bom dia, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. No devocional do dia, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem dominado sobre aquilo que Deus tem gerado e permitido você viver na sua vida? Ou você tem se permitido ser dominado pelas circunstâncias, pelas ocasiões, por tudo aquilo que de alguma forma, antes da sua chegada, foi criado pelo nosso Criador? Quero compartilhar um texto lá do livro do Gênesis, a Gênese humana, capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, está escrito assim, ó. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem e a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja na terra. No versículo 27, ele cita somente a parte dos animais, mas no versículo 26 ele fala que nós deveríamos dominar sobre toda a terra. Veja só que poderoso. Caminhando com o Senhor, cuidando de gente, pastoreando pessoas, as ovelhas de Jesus, eu tenho observado que muitas das pessoas que caem após terem conhecido o Senhor Jesus, estarem de alguma forma firmados na presença dele, caem justamente pelo fato de não saberem lidar com aquilo que Deus gerou sobre a sua vida. A liberdade é o nosso maior presente que podemos receber. E falamos no dia de ontem, falamos sobre salvação, falamos sobre liberdade e provisão no devocional de ontem. E a liberdade, sem dúvida alguma, que encontramos no Senhor Jesus é a coisa mais preciosa que podemos ter. Não dependemos de nada, absolutamente nada neste mundo para que possamos nos mover, cumprir propósitos, planos, sonhos e objetivos. Só que esse texto é muito importante. Se nós compreendemos a essência daquilo que o Senhor gerou sobre as nossas vidas, que nós deveríamos dominar sobre toda a criação que Ele havia estabelecido, nós precisamos entender que nós não podemos usar essa nossa liberdade para dar ocasião à carne, porque inevitavelmente ela se tornará uma grande prisão nas nossas vidas. Tudo aquilo que nos domina, tudo aquilo que de alguma forma nos prende, molda e direciona as nossas vidas. Nós temos esse chamado de sermos livres no Senhor Jesus. Por isso nós não precisamos e não devemos permitir que nada de alguma forma nos domine. Até mesmo o cuidado pastoral do Senhor Jesus sobre as nossas vidas não é um cuidado opressor, onde nós somos obrigados a fazer tudo aquilo que Ele exige, não. Ontem falamos sobre a porta que o Senhor Jesus é e representa nas nossas vidas, e quando falamos de porta, falamos de ovelha, falamos de aprisco também no mesmo texto, e eu quero lembrar você aqui que o aprisco a qual o Senhor Jesus usa para nos proteger, assim como o aprisco de ovelhas de forma literal, ele não possui porta. Quem faz a porta desse aprisco é o próprio pastor. Quem é cuidado em ambientes cercados e fechados por porta são outros tipos de animais, como porcos, como bois, como cavalos, que são necessários ser criados em espécies de currais, ter esse entendimento. Precisamos compreender, meus queridos irmãos, nada neste mundo tem o poder de nos dominar, a não ser que nós demos essa liberdade. Todas as vezes que eu me concentrar e depositar energia vital em algo, mais do que a energia vital que deveria estar sendo usada para glorificar o Senhor, para cumprir um propósito dele sobre as nossas vidas, você pode ter certeza que isso corre um grande risco de dominar a sua vida e fazer com que talvez você se perca e, quem sabe, não exista mais tempo de você retroceder. Nós não fomos chamados e feitos, formados à imagem e semelhança de Deus, como está descrito nesse texto aqui, para sermos dominados por nada. Nós nascemos aqui para dominar e foi isso que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Então o convite desta manhã é que você domine sobre tudo aquilo que o Senhor fez chegar na sua vida, e sem dúvida alguma você vai avançar, você vai prosperar e você triunfará sobre tudo aquilo que de alguma forma tente se levantar contra a sua vida. Você só precisa ter esse discernimento. Hoje, nesse dia, use para fazer algumas reflexões e observe, será que tem alguma coisa te dominando? Existe algo que talvez você diga que consegue se libertar quando você quiser e talvez você esteja um mês, 2, 1 ano, 10 anos falando que consegue se libertar e até hoje não parou? Então é o convite que eu faço para você. Hoje é um belo dia para que você deixe de ser dominado e passe a dominar, governar com o poder que Deus gerou sobre a sua vida. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Estamos com as nossas vidas diante do Teu altar de graça, bondade e misericórdia, Pai. Falamos hoje sobre o primeiro dos propósitos que o Senhor colocou sobre as nossas vidas, o propósito de dominarmos sobre toda a criação aqui nessa terra. O Senhor nos dotou de sabedoria, de comunicação, de um intelecto, Senhor, diferente de todos os outros animais, Senhor, diferente de toda outra criação, na verdade, Senhor.
Por isso nós entendemos que existe uma missão poderosa sobre as nossas vidas. E se existe algo nos dominando nesse dia de hoje, Paizinho, que o Senhor faça com que nós nos desvinculemos deste domínio. Nós não queremos ser escravos de nada aqui nessa terra, Senhor. Nós queremos caminhar associados, ligados, Senhor, com o Senhor e a liberdade que assim o Senhor entrega sobre as nossas vidas. Por isso que nós não queremos nos deixar dominar por nenhuma delas, Pai. Afinal, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Então nós não queremos nos deixar dominar por nada que não nos aproxime do Senhor e que não nos leve direto para o cumprimento do propósito. Em nome do Senhor Jesus, este é meu pedido sobre a minha vida, Senhor, e sobre a vida dos meus irmãos, aqueles que o Senhor fará ouvir essa mensagem, Pai. No santo e poderoso nome de Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, esteja orando por nós. Nós estamos aqui no Seminário Internacional de Libertação e Cura, servindo a semana toda aqui, as vidas quais o Senhor tem nos dirigido. Então, se você sentir no seu coração, ore por nós, sua oração será muito bem-vinda. E diante dessa mensagem, não permita ser dominado por nada. Domine sobre a sua opinião, sobre seus pensamentos, sobre a sua boca, sobre tudo aquilo que de alguma forma o Senhor colocou sobre a sua vida. Deus te abençoe.